ditado também que fala, tô grávida, pode comer por 2. Nada disso, né? Não, nada disso. Eu tô com vontade, mas meu marido disse que não pode, que vai não sei o quê, os maridos, então pode. O homem trabalha, chega cansado, mas para ele relaxar, ele quer dar uma. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Eu sou a Bianca, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício, filha da Marli e do Gleidson. E hoje, nesse podcast, terceiro episódio super especial, não poderia deixar de convidar uma pessoa que faz parte da minha vida, da minha família, que é o Dr. Glauco César. Ele é mastologista, obstetra, ginecologista, sócio proprietário aqui da Clínica Magnífica. E hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher nas várias fases da vida dessa mulher, desde a adolescente até a menopausa. Obrigada por ter vindo, Glauco. Se apresente, fique à vontade. Eu agradeço, Bianca, fazer parte entre seus terceiros, né, podcast, eu participar já do terceiro, isso é uma honra para mim. Eu que agradeço. Eu sou Glauco César, amigo da Bianca. E sou aqui um dos sócios proprietários da Clínica Magnífica, trabalho como ginecologista, obstetra e também mastologia. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho igual eu fiz um script aqui, mas eu não gosto muito de seguir script não, a gente vai conversando mesmo que vai surgindo das nossas conversas, que realmente é o que a gente pega no consultório, né? Eu falo que a gente, porque grande parte do meu consultório é de mulheres também. Mas eu queria entrar no assunto, Glauco, primeiro, quais são os exames ginecológicos essenciais para as mulheres? Tipo, desde quando ela é adolescente até na menopausa. Lógico que tem os exames laboratoriais, né? Mas qual que é a diferença de exames, assim, de adolescente até uma mulher que passa na fase fértil e depois para menopausa? Isso, a gente tem que falar até um pouco mais separado, porque de acordo com a primeira paciente, a primeira vez vem no consultório com 13 anos. Geralmente a mãe traz, ultimamente já está vindo mãe trazendo de que eu fiz o parto, eu já estou ficando mais velha. Então a mãe traz, né, fala, quero fazer a primeira consulta no ginecologista. Então o que você faz na primeira consulta? A primeira consulta é mais orientação. Orientar sobre ela fazer o autoexame mamário, orientar que o surgimento dos pelos aparecer, como é que ela vai fazer a higienização, isso eu sempre falo também. Se ela tem alguma queixa, a gente vai buscar fazer exames das queixas. Né? Então, se ela está com menstruação excessiva, aí eu vou procurar ver alguma coisa relacionada com menstruação excessiva. Mas o básico são exames que a gente pede, exames de laboratoriais em relação a hemogramas, se tem alguma alteração hormonal, coisas simples, e vitaminas. Hoje em dia está tendo um rol, um grupo de pessoas pedindo muito vitamina, a gente pede as vitaminas até para a gente ver, que vai ajudar muito no dia a dia delas. E ajuda também muito no equilíbrio hormonal e do ciclo menstrual também. Não é necessário colher prevenção, até para não assustar. O adolescente vem, primeira vez, já colher prevenção, a gente já assusta. Então, mesmo que algumas vezes ela não tem queixa, você só orienta, fala, faz assim, orienta em relação à higienização e volta que a gente vai fazer uns exames. Aí o principal que a gente vê muito, exame de sangue, de urina, e para ver o útero e o ovário a gente faz um ultrassom pélvico, que muitas vezes a paciente não teve relação ainda, então a gente faz ultrassom pélvico. Certo. E deixa eu te perguntar, igual na menopausa, né? Aí a paciente é gestante, aí vai acompanhamento pré-natal, a menopausa é mais para ver realmente as queixas,
ou reposição, alguma coisa assim. Quais são, nessa primeira consulta, quando você faz com adolescente, você já orienta também sexualmente ou você espera que a mãe introduza esse assunto? Como que geralmente... Nessa fase eu não falo, ainda mais de idade muito jovem. Então, apesar que tem muitos casos, mas eu deixo a paciente falar. Uma situação muito jovem, até, por mais que a gente vê que tem muitos casos entrando já na adolescência, com 13, 14 anos, já tendo relação sexual, mas eu prefiro que ela me procure, já estou tendo relação sexual, eu posso ter algum método, eu posso ter alguma coisa, eu sempre oriento ela a conhecer o próprio corpo, para ela fazer mesmo o método de Billings, a princípio ali conhecendo, e depois que ela, se ela quiser algum outro método, a gente vai procurar algum outro método. A princípio eu oriento ela a conhecer o próprio corpo, saber como é que é o ciclo menstrual dela, que através disso aí que eu falo, não, você pode fazer isso, isso e isso, mas primeiro tem que partir do desejo dela. Entendi. E aí, a partir do momento que eu já tenho relações sexuais, eu quero procurar algum método, alguma coisa. O primeiro método que eu escolho, que eu oriento, é o método de Billings, para todas. O que é o método de Billings, para quem está... O método de Billings para vocês é o método natural. É que ela vai acompanhar a secreção vaginal que ela tem diariamente, se é viscosa, se é uma secreção que está mais seca. E nisso ela vai saber qual que é o período ovulatório dela. Porque nesse período ela pode ter ou não relações sexuais. Então, isso, se ela acompanhar direitinho, ela vai saber conhecer perfeitamente o corpo dela e vai saber justamente o período que ela pode ter ou não relações. Orientar, mas eu não quero, eu quero mais de imediato, mais rápido. Falei, então, agora você pode usar tal método, aí pode ser ou anticoncepcional oral, ou injetável. Isso vai depender do perfil da paciente. Se a paciente é mais obesa, eu não gosto muito de anticoncepcionais orais, pelo risco de trombose, alguma coisa. Injetáveis vai depender se o ciclo dela está regular ou não. Então, se tudo é lá na hora, como é que eu vejo, avalio os exames dela e vou vendo. Chegou essa fase, passou a fase que a mulher vai engravidar. Então, ela vem, muitas vezes, para o pré-natal. Aí, no pré-natal, uma primeira consulta, eu sempre falo, não se assuste. Muitos exames. São muitos exames, são uns 30, 35 exames. Que é exame para a mãe e também, muitas vezes, está relacionado com o bebê, né? E de doenças relacionadas a isso. E na menopausa, no climatério, muitas vezes, climatério o que é? É a fase da mulher quando ela tem aquele calorão, irritabilidade, desejo sexual fica baixo, vagina seca. Então, essa fase que passa por isso chama-se climatério. Menopausa é essa fase associada com a ausência de menstruação. Esse é o nome menopausa. E aí ela tem vários sintomas. Então, a gente vai procurar pedir os exames relacionados com os sintomas dela. Entendi. E quais são os riscos do sexo sem preservativo, além da gravidez? O sexo sem preservativo, muita gente fala doenças sexualmente transmissíveis, né? Muita gente fala, hoje em dia não se fala muito, mas tem muitos casos. Hoje em dia está tendo assim, uma gama muito grande de meninas jovens com HPV e sífilis. Justamente por isso, tem muitos jovens que estão tendo relações sexuais sem proteção, e o risco grande de condilomas, que são provocados pelo HPV, do sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, e um carrega junto com o outro. Então, pode ter HIV e tudo. Então, são casos que a gente vê muito, e a gente não tem muito caso para tratar aqui, porque chega aqui, a gente encaminha para o Hospital de Doenças Tropicais em Goiânia, que é o HDT, para se fazer o tratamento. Mas a gente vê nos casos extremos, que a gente vê muito, e muitos adolescentes, a gente está vendo muito, e nas mais idosas. Depois que começaram a ter o forró dos velhos, aí tá tendo, essas idosas estão tendo mais relações sem preservativo, relações anais até algumas vezes, e isso estão fazendo com que elas estão tendo doenças sexualmente transmissíveis. E é interessante porque parece que quando eu era mais jovem, a gente tinha, esses dias, a gente percebia que tinha mais campanhas para falar o uso do preservativo, a importância do preservativo, e parece que hoje a gente não parece que tudo está muito natural. E eu até, você falando, e eu percebi isso também no consultório, vamos falar, de 2 meses para cá, eu peguei 3 pacientes com HIV positivo. Sim, tem muito. Tipo assim, e assim, eu nunca era de pedir.
né? Aí quando eu pedi, eu falei, gente, positivo. Como que você vai falar isso pra pessoa, né? Assim, é bem complicado, porque como você vai... Constrangedor, tipo assim... Eu falei, vou pedir um exame de contraprova aqui, mas assim, a paciente já fica em alerta em relação a isso. Eu vou pedir contraprova, vai ver a contraprova positiva. Aí você já encaminha para fazer o tratamento. E muitas mulheres, elas falam, nossa, para elas acabam a vida um pouco ali, né? Porque fica restrita de fazer muitas coisas na sua vida justamente porque tem que fazer um tratamento para HIV. Muito complicado. Por isso da importância de se usar preservativo. Para aquelas mulheres com dificuldade de engravidar, o que se deve fazer, né, com a infertilidade? Estava lendo que a infertilidade de cada 6 pessoas, porque a gente acha infertilidade aqui, a gente está falando de mulheres, mas né, mulheres e homens, né? De cada 6 pessoas, é infértil. Tipo, e a gente não fala também sobre isso, né? Assim, porque a gente acha que a fertilidade está muito só relacionado com hormônio, mas igual eu vejo aqui no consultório, eu quero engravidar. Já procurou um ginecologista, mas você já viu seus hormônios? Já, não é só hormônio, mas como que está acima do peso, né? E me fala mais um pouquinho, o que você tem assim no consultório? O número de pacientes que procuram a gente para desejar engravidar aumentou muito em relação à idade. Elas estão procurando depois de que fez a vida, então vou procurar agora depois de 37 anos. Só que a taxa dela, de chance de engravidar espontaneamente depois dos 37 anos é bem baixa. Acima dos 35 anos já começa a não formar óvulos adequados e vai cada vez mais demorando para se formar óvulos bons para engravidar espontaneamente. É impossível? Não, tanto que tem vários pacientes que engravidam também depois dessa faixa etária. Só que a gente recomenda que a mulher engravide até os 30 anos, depois de 30 anos fazer já um monitoramento, acompanhamento, e depois dos 35 anos, muitas vezes eu falo assim, não quero engravidar, eu quero engravidar aos 39. Então vai lá, vê a possibilidade de congelar óvulos, alguma coisa, porque depois dos 39 seu óvulo já não vai estar numa boa qualidade. Então, o paciente, quando ela vem no consultório, deseja engravidar. Estou com, por exemplo, 28 anos. A gente faz os exames gerais, básicos, pede para avaliar a ovulação dela pelo ultrassom ginecológico, endovaginal, já dá para ver as taxas hormonais e eu avalio também o perfil da paciente, o peso da paciente, que isso aí vai interferir muito. Se a paciente não faz atividade física, se está acima do peso, ela vai ter uma dificuldade para engravidar, porque o hormônio testosterona dela vai estar mais alto que o estradiol, que é o hormônio feminino. Isso vai atrapalhar lá no ciclo ovulatório dela. Então ela não vai ovular, se ela não ovula, não engravida. E um outro detalhe, você até comentou aí, eu sempre peço exame para o parceiro. Isso. A grande maioria já vem achando que é o problema da mulher, da mulher. E eu sempre peço o exame do parceiro, porque é planejamento familiar. Né? Então a gente tem que pedir o exame do parceiro. Muitas vezes o parceiro não quer fazer. Muitos não querem fazer. Ainda existe isso, né, gente? Tem demais. Tem muito. Então, assim, muitos não querem fazer. Então, o paciente vem, faz exames, faz o espermograma. Não faz espermograma. O espermograma é o parceiro, né? Pois não faz nada. Aí eu quero tomar um remedinho, quero fazer alguma coisa. E o exame do parceiro? Não, ele não vai fazer. Aí entra com uma medicação para ajudar na ovulação, alguma coisa. Passam 6 meses, nada. Vamos testar o parceiro? Aí quando testa o parceiro, está lá o problema no parceiro. Que poderia resolver desde o início, quando foi pedido o exame. Né? Então, assim, o parceiro também é essencial em relação, quando o casal deseja planejamento familiar, isso tem que ser relacionado com o casal. Eu acho que quando essa consulta até de planejamento familiar, teria que vir os dois, né? Sim, de preferência. De preferência, porque se é para ser uma família, né? O esposo e a esposa, igual você mesmo falou, né? Não, eu sempre peço para o esposo também, né? Para poder ver, porque eu falo, porque eu fui ter filho com 42. Então foi uma FIV, né? Com fertilização. E foi eu e meu esposo. E, né, fomos juntos e aí do mesmo jeito, né, eu tive que melhorar a alimentação, tive que fazer suplementação, perder peso, ele também, né, assim, porque melhorar a qualidade de vida para até quando fosse fazer a fertilização, esses óvulos estivessem um pouquinho melhor. Isso. Saudáveis. Então eu acho da importância realmente dos dois estarem juntos nesse momento de formar uma família, né? Sim, tem que ter, é o casal, né? O planejamento familiar, vai preparar para ter uma família, então
Quando você vai preparar para um casamento, você não quer tudo do melhor para você? Então você vai preparar para ter um filho. Você tem que estar o seu corpo preparado também para ser o melhor para o seu filho. Com certeza. Glauque, me fala um pouquinho, que eu ouço muito no consultório, assim, eu, né, vou perguntar porque eu não sei mesmo, o que pode ou o que não pode fazer na gestação. Porque tem gente que fala, pode fazer atividade física, posso fazer, ter relação sexual até com quantos meses, não posso comer comida remosa, né? Peixe, caldo de peixe, existe isso? Me fala um pouquinho. A gente recomenda no início, nos primeiros 3 meses, atividade física pode, só que evitar movimentos muito bruscos, pegar muito peso, de pular. Por exemplo, eu tenho paciente que faz crossfit a vida inteira. Eu não vou proibir dela fazer o crossfit quando assim que ela engravidou. Mas eu vou querer que ela faça uma ultrassom vaginal para ver se está tudo direitinho. Porque se tiver alguma área de descolamento, alguma coisa, você está tendo uma área de descolamento. Então você vai evitar exercícios bruscos até que isso resolva. Depois você volta à sua atividade física. Então, ginástica, o exercício mais recomendado é hidroginástica e pilates. Certo. A academia também é recomendado, desde que não seja com muito carga pesada. Por exemplo, leg press. Que a mulher agacha, pega o peso com uma carga de 200, 300 quilos, é uma carga muito grande. Então, ela está correndo risco. Ela pode fazer com uma carga de peso menor e manter a atividade física dela sem problema nenhum. Vai fazer o agachamento, não precisa colocar um peso. Vai agachamento com peso só do próprio corpo. Você vai manter a sua musculatura firme e não vai ter problema. Certo. Mas eu vi um vídeo de uma mulher que pula e tal. Tem exceção. Toda gente sabe, tem exceções, né? Mas é uma coisa que pode estar dando riscos para ela. Sobre a alimentação, eu oriento a evitar refrigerantes, porque tem muito doce, Coca-Cola, pode atrapalhar um pouquinho em relação na parte digestiva, porque a mulher que também, o açúcar muito atrapalha também, a Coca é muito doce, né? Aqueles sucos de caixinha também tem muito açúcar, isso pode atrapalhar, levar até diabetes gestacional, alimentos muito gordurosos. Então no início ela vai aqui na casa, come um pão de queijo e toma um café. Apesar que o café tá caro, né? Aí vai em outra visita lá, toma um biscoitinho de queijo. Vai em outra. Em cada casa que ela for comer algum biscoito, daqui a pouco o colesterol dela tá nas alturas e ela tá pressão alta porque tá alimentando mal, né? A alimentação não tá adequada. Então eu sempre oriento, cuidado com a alimentação, porque você engravidou, agora você tem que ter cuidado nessa gestação. As principais doenças é diabetes gestacional e hipertensão. A gente tem que ter cuidado com isso. Bebida alcoólica não é recomendado. Tá? Por quê? Porque quando a mulher toma o álcool, ela sente um prazer. E isso já tem vários estudos. Então ela sente esse prazer. Que aí quando essa criança tiver 12, 13, 14 anos que for experimentar o álcool lá depois, ela vai sentir o prazer que sentiu lá na barriguinha. E aí ela vai ter desejo pelo álcool. É assim que surgem os alcoólatras. Então, a gente não recomenda que as mulheres usem o álcool na gestação. Vim com um pouquinho de álcool só. Não, vai dar prazer do mesmo jeito. E não é recomendado, porque pode dar algumas alterações neurológicas também no bebê. Outras coisas que eu evito também, energéticos. Também energético não é recomendado na gestação, porque o risco de aumentar a pressão também e de contrair os vasos uterinos, dá alguns descolamentos placentários, algumas alterações hepáticas. Então, energético também é contraindicado. E coisas muito doces. Em relação à comida remosa, essas coisas, você não tem problema. Ela pode comer de tudo, desde que não seja em excesso. Porque a digestão da grávida é bem mais lenta do que a digestão normal. Então, se ela comer aquele mesmo ritmo que ela tiver, comer uma carne de porco do mesmo jeito que ela comia antes, vai ficar parecendo que ela comeu um bolo. Empachada. Então vai ficar aquele mal-estar o dia inteiro, passando mal, aquela coisa ruim, e aí vai vomitar e vai ser ruim para ela. Ditado também que fala, tô grávida, pode comer por 2. Nada disso, né? Não, nada disso. Até porque por favor, pode comer só por 2. Não, pode comer por 2, não tem problema. Como por ela e como pro neném. Só que o estômago do neném é desse tamanhozinho aqui, ó. Desse tamanhozinho. Quando tá no início, então é do tamanho menor que a minha unha do meu dedinho. Então, se for comer por 2, se ela comer um feijão, um grãozinho de feijão, já tá comendo pelo neném dela. Aí assim pode. E outra coisa que é muito falar também hoje, que são comidas japonesas. Isso. Que a comida japonesa pode, mas tem que saber bem o lugar que ela frequenta, por quê? Pelo risco de toxoplasmose, que é, né, tá na urina
de gatos, coisas relacionadas a peixe, essas coisas. Então, evitar alimentos crus. Então, a gente vai comer comida japonesa, come mais relacionado ao frito. Então, para não perder aquele medo, como o yakisoba, que já não é japonês, é chinês, mas para não passar essa vontade, né? E a relação sexual, até ter relação sexual na gravidez, até o último dia antes do parto, sem problema nenhum. Agora, se no Mas tá vendo, gente? Tá? Se no início da gestação fez ultrassom, viu que tem uma área de descolamento placentário, o que é descolamento? O embriãozinho, ele vai subir para o fundo do útero. Ele vai ter um descolamento, ele vai caminhar até ser implantado no lugar certo dele. Nesse que ele vai caminhar, ele pode deslocar e ter um sangramentozinho. Então, o paciente perde esse sangramento. E ele fica como se fosse aberto, assim, é uma área de hematoma. Então, se ela tiver exercícios bruscos ou relações sexuais, essa área de hematoma pode ampliar e evoluir para um abortamento. Então, nessa fase, eu não recomendo, se tiver um descolamento, não recomendo relações sexuais. Agora, não está tudo normal, é bom para ela, é bom para o bebê e bom para o marido. Pode ter relações sexuais até o último dia. Tudo bem que não vai ser são posições que você vai suportar ou não. Então, tem que ser uma posição que seja tão adequada bem para a mãe quanto para o marido também. Isso é importante a gente falar, porque a gente ouve muito isso, né? As mulheres, eu tô com vontade, mas meu marido disse que não pode, que vai não sei o quê, os maridos, então pode. Tem alguns maridos que têm medo, vai machucar o neném. Vai machucar o neném. Tem muito isso. Glauco, sobre aqui no Brasil, como que está a questão do parto normal, parto cesáreo, a mulher pode escolher, como que é que funciona? Ou, por exemplo, você, lógico, né, essa paciente obesa, com várias comorbidades, você que decide junto com ela, mas sabendo o que é melhor, ou não, sempre tentar para o parto normal, como que aborda em relação ao tipo de parto? No Brasil, nós médicos somos os maiores cesaristas do mundo. Então a gente conhece mais sobre cesariana em qualquer lugar do mundo, é no Brasil. Porque aqui a taxa de cesariana pela rede privada é 85% a 90%, comparado com a rede pelo SUS, né, não privada, que é ao contrário. Então assim, se ela vem para o consultório e tudo, o doutor, eu já quero cesariana de cara. Eu nem faço, não vou ficar perdendo muito tempo, ela quer cesariana, pronto. Ela tem direito a escolher, ela escolhe. E só que na rede pública, ela infelizmente, ela só vai ter esse direito de escolha se tiver alguma alteração no parto, porque na rede pública eles tentam primeiramente o parto normal. Entendi. Tá? E, não deu certo, então o feto é muito grande, o feto está em posição pélvica, que é de bumbum, aí já vai direto para cesariana. Mas na rede privada, alguns lugares, em Goiânia, estavam querendo fazer uma lei municipal que a paciente, independente se é rede pública ou não, que ela decidisse o parto dela. Então teve até uma briga em relação a isso. Eu sou da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, eu posso estar respondendo isso porque ela pode escolher mesmo o tipo de parto, só que primeiro ela tem que ser de acordo com a maternidade. Tem que respeitar as diretrizes da maternidade. Ela não pode chegar e falar assim, eu quero chegar em tal lugar que só tem parto normal e falar, eu quero cesariana em tal lugar. Não. Você quer cesariana? Na rede pública, você vai no Hospital da Mulher. Eu quero uma cesariana. Lá tem essa lei municipal, a rede pública vai indicar para qual hospital da rede pública que se faz cesariana pelo SUS. Entendi. Entendeu? Não é chegar naquele hospital que tem só parto normal e já querer fazer cesariana. Isso aconteceu recentemente e causou um transtorno muito grande na prefeitura de Goiânia. Mas aqui em Ceres, nós temos o Hospital Pio Desp, que é uma rede pública, que a paciente pode... A grande maioria das mulheres decidem pelo parto normal. E no próprio consultório, o paciente muitas vezes vem, eu quero parto normal. Eu já anoto, sem desejo de parto normal. Só que chega no 8º mês, aí ela escuta muito a sogra, a mãe, tudo. Ele, doutor, eu não quero normal mais não, quero cesariana. Porque muitas vão falar que dói, não dá, são raros os pacientes que já chegam nascendo. Muitas querem isso, doutor, eu quero
nasceu parto normal. Não é assim, parto normal é um sofrimento, né? Então você tem que falar, ó, vai doer, não vou mentir para você, que vai ser sem dor. Tem partos, já tem mulheres que conseguem rapidamente. Eu oriento para todos desde o início fazer o parto normal. Só que, eu vou ser sincero, 85% delas optam por cesariana. Então, entendi. Eu faço normalmente. Glauco, sobre libido feminino, eu recebo muito queixa, né? Que eu gosto muito de conversar com meus pacientes, eu vejo a diferença, né? Elas já, na verdade, elas chegam falando assim, eu tô com a minha libido baixa, não sei o quê. E eu vejo a diferença quando é com os homens, né? Os homens com libido baixo vai nos colegas, né? Os colegas já dão medicamento, né? As mulheres, elas chegam, doutora, mas e pra mim? O marido fala, chega no médico dele, fala que tá com libido baixo, ele já passa um remedinho e aí tudo bem. E a gente? Mas não tô falando na questão da menopausa, paciente com libido baixo mesmo. O que geralmente você tem visto isso, ou não é uma queixa muito comum, é mais na menopausa mesmo? Libido baixo tem-se muito, já tem muito tempo que tem essas queixas, e a gente tem que abordar muito o casal, tá? Porque hoje em dia quer-se ter-se um imediatismo. Glauco, eu tô com libido baixa e eu quero resolver para ontem, porque eu tô com namorado e eu não posso perder esse namorado, e eu quero resolver e tal, e ele é mais novo que eu quero resolver tudo. Só que calma, por que esse libido? A gente tem que estudar, saber por que esse libido tá baixo. É alteração hormonal? Será porque é por causa do peso? Não tá fazendo atividade física? Tá se dando bem mesmo com esse casal, com esse parceiro novo mesmo? Ele é carinhoso? Porque muitas vezes você tem que perguntar, como é que é com esse parceiro? Porque muitas vezes ele chega, já vai pra cima dela e quer ter relação sexual aquela hora, e ela quer sentir prazer assim. Ela nenhuma, vai ser raro as mulheres que vão ter assim. Gente, só uma dica. Mulher gosta de carinho primeiro, vem primeiro com as preliminares, sim, né? Desde o bom dia. O bom Começa dia. no começo do dia. Bom dia com beijo, né? Não é você tratar mal a mulher o dia inteiro, reclamar dela e chegar à noite. Porque geralmente é assim, o homem trabalha, chega cansado, mas para ele relaxar, ele quer dar uma. Já a mulher não trabalhou o dia inteiro ali na casa, cuidando, lavando roupa, fazendo as coisas, ela tá cansada, tá morta. Ela ainda tem que esperar aguentar o cara para vir em cima dela rapidão, sem nada. Sem falar nada. Sem ter perguntado nada. Com certeza o libido vai estar baixo. E o problema não é o hormônio, não é nada. Você pode passar o remédio que for, na hora a cabeça vai assim, nossa, minha libido vai melhorar com esse remédio. Lá já melhora um pouquinho. Mas depois efeito placebo. Depois já volta a piorar tudo de novo. Então, muitas vezes é dentro de casa o efeito da libido. Então, muitas vezes conversar com o parceiro, mas sem brigar, tá, meninas? Sem brigar, conversa. E o homem, não adianta você falar 10 vezes que ele vai escutar só a primeira coisa. Então, um dia uma coisa, outro dia outra, outro dia outra. Seja direto também, né? Mais direto. Vai devagar. E isso, assim, é uma coisa que em relação ao consultório já tem muito tempo, mas hoje em dia é mais fácil da mulher falar. A mulher não sabia nem o que era a palavra libido. Libido é desejo sexual, vontade de ter relação sexual. E muitas não conheciam. Hoje em dia, como tem mais fácil acesso, a internet e tudo, elas já procuram, falam, eu tô meio ruim, eu preciso resolver minha vida em relação a isso. O que eu vejo também no consultório é porque as pessoas, as mulheres, elas começam a comparar uma com a outra. Sim. Não é? E por cuidado, exemplo, tem muitas que só falam. Só fala. Tipo, não, lá em casa são 3 vezes por semana, né? Não, na minha é todo dia. Aí a outra que tá só uma vez por mês fica calada, né? Fica quietinha. Aí chega em casa, né? Então, assim, esse parâmetro do que é? Porque tem gente que quando você vai conversar, fala, não, eu faço 3 vezes na semana. Isso não é um libido, né? Tipo assim... Sim, tá, isso é considerado até normal. Normal. E aí, o que é o normal fisiologicamente? Ou se existe isso? Ou é de cada um? Como que... Não, isso é de pessoa para pessoa, né? Só que, normalmente, na faixa que a gente vê, que, sem ser da menopausa, antes da menopausa, a média de 2 a 3 vezes por semana. Só que vai depender do estilo de vida da pessoa. Se ela trabalha muito, o parceiro trabalha muito, e eles trabalham em horários diferentes, então não precisa. Faz uma vez por semana e faz uma bem feita, que é o final de semana. Hoje também tem os filhos. Então, filha trabalha em relação ao horário.
Então isso aí está muito relacionado com o perfil de cada um. Tá? E não tem assim, eu vou 3 vezes, 4 vezes todos os dias. Depende, tem gestante que quer ter relação todo dia por causa do hormônio, e a grande maioria das vezes faz diminuir. Tem gestante que quer quase todo dia. Então isso aí é relacionado com o perfil da pessoa. Então você tem que saber como é que está o aspecto psicossocial. Se ela está bem em casa, está bem com o parceiro, porque isso aí vai contar muito. Não, está sendo... Aí o parceiro vem. O parceiro, eu estou romântico, estou carinhoso com ela, tudo. Mesmo assim está baixo. A gente vê os hormônios estão um pouco baixos. Aí você pode entrar, vamos fazer atividade física, vamos controlar essa parte de vitamina suba, vamos ver a parte hormonal, o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? O hormônio feminino da mulher, quando ele está em baixa, os outros hormônios também vão estar em baixa. E tudo vai estar relacionado com a libido também. Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a mama, né? Mastologista, né? Nós temos que falar sobre a mama. O autoexame da mama ainda é recomendado? A partir de que idade? Como que é feito corretamente? Tem um período menstrual melhor para ser feito? Como que funciona? Eu recomendo o autoexame para a partir da paciente que vem no meu consultório, mesmo que ela está começando 13 anos, tem a mama, eu oriento ela a fazer o autoexame mamário. Porque hoje em dia eu nem falo que nem autoexame, eu falei autoconhecimento mamário, para ela conhecer a própria mama. E a melhor época para ela estar examinando é depois que passa o período menstrual. No período pré-menstrual a mama fica muito inchada, as glândulas mamárias ficam parecendo nódulos, fica mais dura. E a paciente fica preocupada, fala, nossa, esse caroço aqui não tinha. E muitas vezes é da própria mama. Então passa o período menstrual, não está mais inchada, e é o período dela examinar. E ela pode ser no banho ou deitada, sempre levanta uma mão e a outra mão contrária vai examinando a mama. E ao contrário é a mesma coisa, não tem circular não. Pega na mama, apalpa sua mama para conhecer mesmo a sua mama. Essa que é a finalidade. E para ver o mamilo, aperta de leve, tá? Para ver se sai secreção. Porque se apertar forte, vai sair secreção. Aí a paciente vai ficar preocupada, está saindo alguma coisa. Então é o autoconhecimento mamário, a partir do momento que ela já vem no ginecologista, eu já oriento para ela estar conhecendo, se tocando. Lembrando que o autoconhecimento mamário, o autoexame, não é um exame que vai prevenir contra o câncer de mama. Ele não previne, ele ajuda a mulher a conhecer a própria mama e através disso ela vai saber, surgiu um nódulo que não tinha. Então ela mesma vai ajudando a conhecer a própria mama. Mas prevenção é para prevenir que não tenha um nódulo. A mulher vai prevenir para descobrir mais cedo. Se ela se tocar, ela vai conhecer mais cedo a própria mama. Com isso ela descobre o nódulo mais cedo que a pessoa que não se toca. Certo. A gente sabe que, eu estava dando uma olhada sobre câncer de mama, a taxa, né, a porcentagem é de mais ou menos 80 casos a cada 100 mil casos. Isso depende de cada região que eu estava olhando, mais ou menos. Estudei, né, um pouquinho para falar com ele, né, gente? E aí, assim, eu queria saber, assim, tem alguma alimentação que previne o câncer de mama ou não? Tem. Se a mulher fizer uma alimentação adequada, tá? Evitar coisas muito gordurosas, evitar bebida alcoólica, isso aí ela vai ajudar como fator para prevenir contra o câncer de mama. Então a paciente que é mais obesa, que tem uma alimentação à base de muitas coisas enlatados, hoje de iFood, essas coisas que pede tudo rápido, comparado com aquela mulher que come mais frutas, mais verduras, tem uma alimentação mais adequada, ela tem maior chance quando se avalia estatisticamente. Não é porque uma mulher que come gordura, churrasca, ela vai já ter um câncer. Não estou falando isso. Se a gente pegar um grupo de 1000 mulheres com câncer de mama, avaliam-se essas 1000 mulheres com câncer de mama, como é que era o estilo de vida em relação à alimentação. 65% tem uma má qualidade de vida, 35% tem uma boa qualidade de vida. Então, mulheres com boa qualidade de vida também têm câncer. Entendi. Só que aqueles que têm má qualidade de vida alimentar têm maior chance de ter em relação ao risco de câncer de mama comparado com aquelas que não têm, que têm uma vida melhor, mais saudável, né? Então o álcool já chega até, eu posso te dizer que chega até de 12 a 14%, aumentando o risco de chance de câncer de mama na mulher. É mais que o tabaco. O tabaco é mais relacionado à parte digestiva, estômago e pulmão.
Mas o álcool é um fator importante de risco para o câncer de mama. E a obesidade também, né? Obesidade também, os dois estão andando até juntos também. Tava dando uma olhada. Então, aí vem a atividade física. Tem que estar junto, alimentação adequada e atividade física também. Certo. E sobre a menopausa, como que você faz em relação... Eu estava vendo que a menopausa hoje, né, 8%, eu gosto de dados, 8% das mulheres brasileiras está nessa faixa de menopausa. Acho que são quase 30 milhões. Então, é muita mulher e 75% tem sintomas. Sim. Eu acho que na maioria, eu acho que está meio errado, porque eu acho que 99,9% tem sintoma, porque muitas não sabem nem os sintomas que tem na menopausa, porque eu acho que tem tantos sintomas. Tem muitos sintomas. Tem muito né? sintoma, né? Mas assim, eu posso dizer que uns 15% não tem sintoma nenhum mesmo, né? Sabe? E essas pode dar Graças a Deus. Tinha até uma época que veio um representante uma vez que ele trouxe um cartaz que era uma propaganda do remédio, escrito assim: bem-vindo à menopausa. Eu falei, cara, esse marketing de vocês está péssimo. Porque a pior fase da vida da mulher é a menopausa, vem falar bem-vindo. Não, mas a gente quer saber, porque com esse remédio pode melhorar. Não, mas esse marketing não ficou legal não. Porque eu falo que a pior fase da vida é a mulher, porque ela tem vários sintomas, né? Desde calorão, ela vai para um casamento, preparou, colocou aquela roupa dos mais bonitos, fez a maquiagem, pagou lá, maquiagem cara, chegou lá, começou a derreter, saiu a maquiagem inteirinha. Acabou. Cabelo, o penteado caindo. Cai tudo. E aí já está irritada por causa dos hormônios, da falta de hormônio de menopausa, e já fica nervosa, já desconta no noivo, então no outro padrinho, alguma coisa, quem está do lado. Então, você vê, é uma situação que é algumas vezes corriqueira, mas que pode acontecer. Então é calor, é dificuldade de emagrecer. Então, uma mulher que está na menopausa e uma mulher que não está na menopausa da mesma idade, o metabolismo que está na menopausa é mais lento. Come a mesma coisa, faz a dieta direitinho. Essa aqui vai emagrecer 1 quilo, essa aqui vai emagrecer 5. Porque tem essa dificuldade de perder peso. Então, é lento. É lento. E as mulheres hoje querem imediato, tem que seja rápido, tem que ser com calma. Ausência de menstruação, a vagina fica seca, então dói na relação sexual. Ela tem que conversar com o marido, falar assim, eu vou lá no ginecologista porque está me machucando, e o desejo já fica mais baixo. Vai fazer alguma coisa que está doendo, não vai querer fazer. Então é umas coisas de dificuldade para dormir. 3 horas da manhã. Fica rolando para um lado, rolando para o outro, e aí hoje em dia o celular tá fácil, pega o celular e fica lá. Quando ele passou, nossa, já é 5 horas da manhã, eu não fiz nada. Porque não tem o sono, tem irritabilidade e dificuldade para dormir também, tem insônia. Em relação às dores articulares, aumenta. Então, não é qualquer atividade física muitas vezes que pode fazer, tem que estar sempre muitas vezes acompanhado. Queda de cabelo, unha fraca, sabe? A pele, a ruga fica mais com... Tô achando que eu já tô... Então, são vários fatores. Então, o ginecologista tem que estar atento a vários fatores, né? Tem aquela dor de cabeça que é mais comum nessa fase também, a gente tem que estar sempre avaliando tudo. Mas o diagnóstico de menopausa é laboratorial com sintomas. Doutor, parei de menstruar, tem 6 meses que eu estou sem menstruar, aí você já fica atento. Aí vai lá, dose o FSH, que é o hormônio que está alto, já está na menopausa. E aí junto com vários, não é que vai ter todos esses fatores, viu? Tem mulher que tem um ou outro, mas a gente está falando de vários fatores aqui. E associado, a ausência de menstruação, né, associado com algum desses fatores, aí já está na menopausa. E aí, o tratamento, geralmente você trata os sintomas, ou você inicia com hormônios que está baixo, como que você maneja? Ou depende de cada paciente? É cada caso, porque tem muitas mulheres que têm história familiar muito importante de câncer de mama ou tipo de câncer. Então entra com algum mais natural. Mais natural, mas para sintomas para tratar mesmo. Sintomas, né? Não, doutor, não foi bem. Aí eu já, aos poucos... O ideal nessa fase é você conversar com a mulher. O hormônio para a mulher, em relação ao câncer de mama, ele não vai pegar isso aqui e vai transformar num câncer. Só que um câncer que vai surgir daqui 15 anos... Vai surgir antes. Vai surgir daqui 5 anos. Só que se a mulher ficar na menopausa sem hormônio também, sem nada, ela... Qualidade de vida. Qualidade de vida péssima, depressão, e a depressão pode levar ao câncer também. Então eu falo que é uma faca de 2 gumes.
afiada dos dois lados. Tem que ser bem conversado mesmo, alinhado com o paciente, Sim, né? você tem que sentar, conversar com ela. Eu estou te passando tal medicação, tá? Para você, que vai melhorar a sua qualidade de vida. Depois que melhorou, a gente entra com outro e tudo. E a gente vai acompanhando os exames. E isso é muito importante você falar, Glauco, porque eu vejo as pacientes, eu pego o paciente aqui, chega tomando, né, reposição hormonal, e aí chega no consultório, mas quando você voltou? Tá tomando, não voltou, não fez de novo um ultrassom, uma mamografia. Então, assim, não, porque melhorou os sintomas, continua e não voltou mais no ginecologista. E essa, você geralmente pede de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, ou depende de cada paciente? De cada paciente, mas na primeira retorno eu peço para vir com 6 meses, até para saber como é que tá e tudo. E aí depois vai ser anual mesmo, tá? Certo. E eu sempre peço, a mulher que está na menopausa, mamografia, tem que fazer. Mamografia é um exame que, sim, previne contra o câncer de mama, porque ele consegue fazer o diagnóstico de lesões que só se vê na mamografia de um câncer inicial. Então, esse ano eu tive 5 casos de pacientes que tiveram câncer inicial, sim. São lesões, umas calcificações pequenininhas, no qual só fiz a cirurgia, acabou, tratou. Estão tratados de câncer, não precisa fazer quimioterapia nem radioterapia, já estão curados. Quando nós vamos no ginecologista e pede, no caso, uma mamografia junto com uma outra, sempre tem que estar com a ultrassonografia de mama? Porque geralmente eu vejo que agora já virou rotina, né? Mamografia e ultrassom de mama. A mamografia é um exame que detecta lesões, microcalcificações, mostra o nódulo, mas não dá para caracterizar qual tipo de nódulo. Esse nódulo é um cisto, que é com uma bolinha, com líquido. Esse nódulo é gorduroso, que é o lipoma, ou esse é um nódulo sólido. Isso, a ultrassom que vai ajudar. Agora eu vejo uma paciente de 55 anos, que a mama é a mama mais flácida, que você vê que é uma mama mais gordurosa. Pede mamografia. Eu vou pedir ultrassom quando? Veio a mamografia, veio um nódulo, aí que eu vou pedir um ultrassom para ajudar. Entendi. Agora o paciente jovem, 42 anos, está na primeira mamografia, a mama é mais densa, tudo. Geralmente eu peço ultrassom junto para ajudar no diagnóstico. E essa última pergunta, eu não poderia deixar de fazer para o Glauco, né? Que eu vejo aqui no consultório, que nós trabalhamos, eu trabalho na clínica, né? E vejo o quanto ele se dedica para as pacientes dele, e eu vejo muito a parte espiritual, né? Que era esse valor no início, quando eu falei do podcast, que eu acho que traz essa conexão com o Glauco, a minha com o Glauco. E aqui eu queria ver com você, que você falasse um pouquinho pra gente sobre a espiritualidade na sua rotina do seu trabalho, né? Eu vejo no consultório, nas cirurgias, quando nasce o neném, né? É um momento tão importante para a família, né? E você, né, você que trouxe o meu, né, o Maurício Filho, então eu já tenho um amor, um carinho por você, pela sua família, por isso, mas isso foi mais solidificado por causa do Maurício Filho também. Mas eu queria saber, você já presenciou um milagre? Porque a gente vê, né, tipo assim, então eu queria que você contasse, porque tem muita gente que no mundo de hoje que não acredita, né? Não acredita em Deus, não acredita que Deus ainda faz milagres. E a gente como médico, né? A gente vê todo dia um milagre e fala, meu Deus, como que as pessoas ainda podem ter dúvida de que Deus é Deus, que está no controle de tudo. E aí eu queria que você, assim, eu tenho certeza que você já tem alguma história. Conta esse milagre pra gente, para compartilhar isso. Tem muitos. Se você perguntar para mim todo dia eu te falo que eu te vejo um milagre. Porque gestação em si para mim é um milagre. É coisa de Deus. Assim, como é que umas células em que só vê a nível de microscópio encontra com outra que também só vê a nível de microscópio, aquele ele transforma e cresce e forma um coração batendo, de repente vê uns órgãos. Assim, parece coisa de Deus. Nada explica isso. Isso é um milagre. Mas tem alguns casos que são interessantes. Tem uma paciente que eu chamo ela de milagre. Vou contar 3 casos rapidinho, porque ela procurou meu consultório tentando engravidar e fez o exame, a trompa estava obstruída dos 2 lados. Então ela foi para Goiânia para fazer fertilização. Fez 5 tentativas de fertilização
e nem assim que todos deram errado. E aí frustra, né? Isso é marcante para a pessoa, frustra, desistiu. Passou 6 meses, ela volta grávida naturalmente. Que benção. Entendeu? É um milagre. Então teve o neném, aí passou mais um ano, veio de novo, na segunda, naturalmente, sem fazer nada. Então, isso é um milagre, né? Eu sempre chamo ela, ó, tem o nome dela e milagre. Recentemente, também uns 3, 4 anos atrás, também tem um nenenzinho que nasceu com uma mulher de 46 anos, chegou no ultrassom, com ultrassom com uns 4 ou 5 miomas, enorme, viu? E foi naquela época do Covid, tinha tido Covid recentemente, teve dengue hemorrágica, e aí esse ultrassom falou, vamos esperar um pouco para tirar seus miomas, porque ela tinha tido 3 abortamentos seguidos. Eu falei assim, ó, fiz o exame, tinha dado trombofilia, imagina, trombofilia, Covid. Dengue, miomas. Eu falei assim, ó, vamos esperar para tirar esse seu mioma depois, que a gente tira e fica mais fácil engravidar. Mas 46 anos já estava assim, poxa, difícil pra caramba. Ela fez exames e voltou grávida. Olha. 46 anos com isso tudo. Aí a gente tem um grupo de ex-residentes do materno infantil, que são só ginecologistas obstetras. Eu coloquei lá esse caso no grupo. E teve alguns que colocaram. Eu falei, se fosse você, eu induzir essa mulher ao abortamento, você está colocando em risco a vida dela. Aí eu só printei e guardei, né? E aí depois, com 8, 9 meses, nasceu o nenenzinho lindo, maravilhoso, não teve nenhuma complicação. Sem nenhuma intercorrência? Nada. Quando é de Deus, é milagre abençoado mesmo, de tudo. Milagre de Deus. Nasceu, aí eu fui lá, printei, peguei a fotinha, coloquei no grupo de novo. Não falei nada. Deus é Deus, né? É Deus que faz conta. Então os milagres Deus fazem. Não sei se na sua área de cardiologia tem, a gente brinca assim que na obstetrícia tem aos pares, né? E quando vem uma doença, uma coisa meio assim, você fica alerta, que pode acontecer aos pares. Então, ontem mesmo eu tive um parto, anteontem tive um parto na quarta-feira, ontem, né? E no qual a paciente fez acompanhamento direitinho, só que na fase final começou a ter alguns picos de pressão alta. E o parto foi tranquilo, só que na hora que eu vi, a placenta sangrou muito. E aí quando eu fui tirar, já tinha um descolamento enorme de placenta, ou seja, a placenta já estava descolando, dando um hematoma no útero, que se eu deixasse mais 24 horas, seria trágico para o neném. Ia falecer sem a mãe, porque a mãe não estava sentindo nada. Então, isso aí são casos trágicos de descolamento reto-uterino, lá na parte do fundo uterino, que vai descolando, vai dando hematoma, comprime o neném, fica o neném fica sem oxigênio, faz. E assim, o parto cesariana programado. Meu Deus. Eu estava sentindo, se eu não tirasse aquela hora... Naquela hora. Ah, foi eu? Não, foi Deus que marcou para ser aquele dia. Aí eu, como é a paciente mais ansiosa, eu não falei nada, né? Deixei para falar hoje, no dia da alta. Porque eu já estava mais tranquilo, com o neném do lado, tudo. Falei assim, você passou por um milagre de Deus. Nossa. Aí ontem veio uma paciente no meu consultório, grávida, no 8º mês, de pressão 20/13. Daí você sabe, como cardiologista você sabe, 20/13. Então veio, internei, fiz as medicações, fiquei acompanhando de hora em hora, e a pressão dela baixou para 16. Hoje o novo 19/11, 19/12. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Tem que tirar. Tirei, o neném nasceu pequenininho, acho que até postei a foto postou hoje de manhãzinho. O neném pequenininho e tudo, mas fui ver lá, descolamento enorme, o dobro do que eu tinha visto no dia anterior. Então era a hora ou tinha que se eu esperasse mais 6 horas, o neném podia ir a óbito. Meu Deus. Então assim, não sou eu, o Glauco foi lá, fez mais cedo. Não, eu fui usado por Deus. Deus me usou, faça agora de manhã. Tem certas coisas que o paciente vem para o consultório fazer o pré-natal de rotina. Você vai lá, escuta o coraçãozinho, opa, tem um barulho diferente, vamos fazer ultrassom. Ultrassom, você faz o ultrassom, tá com pouco líquido, o neném está em sofrimento fetal, tem que fazer o parto naquela hora. E se tivesse marcado uma semana depois? Entendeu? Então, e o controle, você falou, né? E o controle de ele ter marcado uma semana antes ou depois, isso é Deus. Sim. Né? E é o que eu falo muito, né? Deus usa. Sim, caso da mastologia, eu tô com nódulos, vamos marcar a semana que vem para fazer a retirada desse nódulo. Não é um nódulo palpável, então você vem que a gente coloca um ganchinho.
Ah, faz ultrassom, cadê o nódulo? Sumiu, desapareceu. Deus Entendeu? é Deus, né? Então, assim, essas coisas, tratamento de câncer de mama. Teve uma paciente, uma patologista, que ela ligou pra mim, ela tinha um nódulo vegetante no mamilo enorme, característica de câncer, tá? Fiz a biópsia, retirei tudo. Foi lá, a biópsia veio, carcinoma de mamilo e tal, tudo. Já fiz, marquei outra cirurgia, fiz outra cirurgia. E aí retirou, tudo normal. Meu Deus. Tudo normal, nada, não é nada de câncer, é patologista. Você, ó, é fé, quem tem fé, você fala, não, eu acredito em Deus, que isso é um milagre. Não, então, é o Deus dela, que ela rezou bastante, é tudo pra ela. Deus, né? Deus. E isso a gente vê em E se eu deixar falar, eu vou ficar falando aqui toda hora, porque toda hora tem E é milagre. igual você falou mesmo, toda hora tem milagre. E na verdade o milagre a gente já está vivo, já é um milagre, né? Só Sim. porque e nós, usados por Deus, eu falo que o médico, né, por a gente ter essa vivência mais com a vida, né? A gente vê isso a cada momento, né? Toda hora. Toda hora. Tem gente que fala, é o seu Deus, é porque é alguma coisa que você acredita que fez aumentar a sua fé e deu certo. Não, Deus mesmo, eu vejo milagre todos os dias no meu consultório, sou grato por Ele me usar. Sempre quando eu vou me escovar, é o meu momento de oração. Naquele momento eu faço oração para rezar, para dar tudo certo. Então, E que Deus continue te usando suas mãos, né? Eu, como que já passei por isso, né? Como com você, sou grata demais a Deus pela sua vida, pela vida, né, do seu pai, da sua família, e que Deus continue te usando. E esse podcast foi muito especial para mim, né? Porque não só por ser ginecologista, obstetra, mastologista, que trabalha aqui, né? Nós trabalhamos juntos, mas também porque vem também com a minha família e não poderia deixar de te convidar nesse projeto nosso, que é entregar um pouco do que a gente faz no consultório também para as outras pessoas que não nos conhecem no consultório, mas que pode vir nos conhecer. E eu fico feliz mesmo por você ter me chamado, né? Pelo terceiro, eu fico feliz e tudo. E porque hoje em dia a gente vê aqui a divulgação mesmo, que a gente puder passar para o paciente sobre isso é muito importante. Tem pacientes que a gente vê que faz um ultrassom com nódulo, que tem que fazer uma biópsia e o próprio médico algumas vezes, não, você volta daqui a um ano. E quando a paciente chega no consultório que sentiu dor, alguma coisa, o nódulo já está enorme, já está 3 vezes maior. E a gente vê que quanto mais a gente orientar, mais passar isso para o paciente, é melhor. A gente fala, não, mas no mundo de hoje a gente tem paciente com nódulo de 15, 20 centímetros que não procura médico. Tem paciente que com esse nódulo desse tamanho que procura o médico fala que é só acompanhar. Então não é só, muitas vezes, o paciente, algumas vezes até alguns colegas nossos deixam passar. É verdade. E eu tenho, a Vanessa sempre fala isso pra mim, ela fala assim, quando eu falo, não, Vanessa, não vou falar isso não, já tá cansando. Ela falou, o básico sempre tem que ser dito, porque talvez o básico para mim não é o básico para outras pessoas, né? Então, e é isso que porque a gente vê isso todos os dias, mas a gente tem que propagar, falar para as outras pessoas, para poder fazer o nosso papel, eu acho, né? Que nossa missão aqui nesse mundo. Brasileiro não é o feijão com arroz, que é o básico, então vamos falar o básico. É o gostoso. Glauco, e onde que eu posso, antes de terminar, eu só queria te perguntar, eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados. Deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo, está aqui com a gente nessa família agora do podcast. O que você gostaria de falar ou orientar? Sua mensagem final aí. Eu sempre falo, quando eu vou dar alguma entrevista em rádio, alguma coisa, sempre eu falo, tem um grupo das pacientes de câncer de mama, então serve para todo mundo, né? Para todas. É difícil, mas amar e perdoar. Não guarde rancor, tente perdoar as pessoas que te fizeram mal alguma vez na sua vida, porque você vai melhorar. Não precisa, eu perdoei, voltar e ficar de mão dadas com aquela pessoa. Não, perdoa, chega com aquela pessoa, eu te perdoo por isso. Você vai estar tirando um peso de dentro de você. Isso aí já vai ajudar muito para você no seu futuro. E não deixe de acreditar em Deus. Cada um tem sua religião, tudo, mas acredite em Deus, tenha fé, que para tudo, se você está passando por algum momento
que seja ruim na sua vida, converse com Deus. Fala assim, Deus, em vez de questionar, por que você me deu isso? Questiona assim, você me deu isso para quê? O que eu preciso melhorar? Então, coloca uma doença como estágio na sua vida para você melhorar e ter uma boa qualidade de vida para o restante da sua vida toda. E onde que as pessoas que estão aí com a gente podem te encontrar? Endereço, Instagram? Aqui é a Clínica Magnífica, né? O nome Magnífica com T no final, Magnificat, como eles falam. Magnífica, aqui em Séries, que é na Avenida Brasil, número 213. Ou no Instagram, no meu próprio, Dr. Glauco César F. Dr. Glauco César F. Depois as minhas devem colocar aí no final a gente vai colocar. Aí. E tem o da Clínica Magnífica. E também, se for paciente da Bianca, pode perguntar a Bianca lá, fala, Glauco, qual que é o seu Instagram do Glauco? E elas passam. Já passa tudo. Já é aberto lá, tudo tranquilo. Muito obrigada, Glauco. E obrigada a vocês por ter estado aqui com a gente. Espero que nós entregamos um pouquinho o que nós sabemos para vocês. E o que deixa como diz, de insight no final é que realmente, né, a gente precisa, falando como médica, sempre saúde é igual atividade física e alimentação, que é o princípio de tudo. E sono, qualidade de vida. Qualidade de vida. Mas não adianta eu ter fazer tudo isso se o meu espiritual não estiver solidificado na rocha, né? Não adianta. Então acredite em Deus, saiba que Ele está no controle de tudo. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente e fazer parte dessa família do nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma.